vamos iniciar propriamente o nosso estudo. E hoje estamos na 6ª sessão, né? Penúltima sessão do livro de Apocalipse, e terminamos a semana passada o capítulo 17. Então, hoje nós vamos iniciar aí o capítulo 18. Para tanto, eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 18, e eu convido você a acompanhar a leitura que farei deste capítulo. Apocalipse, capítulo de número 18. Nós estamos aqui na 6ª sessão, que é a sessão que trata das 7 visões do julgamento. Vamos fazer a leitura então, irmãos? Apocalipse 18, diz assim, portanto, a palavra do nosso Deus. Depois dessas coisas, relacionado obviamente ao capítulo 17, né? Diz aí sobre a situação da grande meretriz. Então, depois dessas coisas, eu vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebida, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou. Pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos, e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: Ai, ai da grande cidade, que estava vestido de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas.
porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músico, de tocadores de flauta e de clarim, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia. Nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Até aí, irmãos. Nós estamos então aqui na sexta sessão, né? Lembrando que nós temos tratado aí Apocalipse, onde João, dentro do sistema de paralelismo progressivo, ele conta e reconta a mesma história do mesmo período, porém dando ênfase em cada uma dessas sessões, né? Temos uma introdução que já revela a glória e a grandeza de Jesus. Depois, na primeira sessão, ele trata sobre a igreja e os perigos que a igreja está sofrendo, sintetizada nas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que referem-se a todas as igrejas verdadeiramente cristãs, de todos os tempos, de todos os lugares, até a volta de Cristo, e não numa perspectiva cronológica. E que os 3 perigos da igreja estão voltados ou para a apatia espiritual, o desânimo espiritual, a falta de vigilância, de atuação na obra, né? E somos exortados então a nos arrepender e a voltar às práticas das primeiras obras e das obras que glorificam o Senhor. O segundo perigo está relacionado às heresias, né, que entram dentro da igreja, as falsas doutrinas, as doutrinas de Balaão, as doutrinas de Jezabel, dos nicolaítas, nos é apresentado lá, ou seja, doutrinas que aparentemente são agradáveis aos homens, mas que nos coloca aí distantes da vontade do Senhor. Esse é o segundo perigo. E o terceiro perigo é o desânimo produzido pela perseguição. Perseguição esta que pode conduzir alguns a terem privações e até mesmo o martírio, né? Depois da segunda sessão, ele vai nos explicar por que Cristo subiu aos céus. Ele vai falar da coroação de Cristo, o fato dele estar reinando hoje, e como o soberano que venceu toma o livro selado, abre os 7 selos, e esses 7 selos é uma mistura tanto de bênção quanto ao mesmo tempo de perseguição. O primeiro selo, onde Jesus permite que a igreja então avance, o evangelho avance e sai vencendo para vencer, mas em consequência a esse avanço glorioso do evangelho alcançando todas as nações, os outros cavaleiros dos 7 selos acabam se levantando, trazendo perseguição contra a igreja, privação contra a igreja, trazendo dificuldade para a igreja, que passa apertos, inclusive de privações financeiras e tantas outras, durante esse período, até o retorno de Jesus. Depois, essa igreja, portanto, que é perseguida enquanto da tarefa da evangelização, essa igreja clama ao Senhor
e pede para que Deus venha ao seu socorro e venha fazer justiça. E a terceira sessão, então, é uma resposta de Deus ao clamor da igreja, enviando aquilo que é chamado das trombetas sobre os ímpios. E mostrando que a igreja, nesse período, ela precisa se manter fiel, se alimentando da palavra, né? Comendo lá do rolo, porque está sendo medido o altar, e essa igreja precisa estar servindo, precisa estar no altar, e não nos átrios. O fato de estar presente nos átrios do templo não nos garante a verdadeira comunhão com o Senhor. E aí, então, nós temos essa terceira sessão. Depois, na quarta sessão, nós temos aí a apresentação dos inimigos, né? Ou dos aliados de Satanás na perseguição a esta igreja. Então, no capítulo 12, 13, 14, vamos apresentar aí a ação de Satanás, que vem com grande cólera sobre a igreja, e usando três aliados. A besta do mar, que representa todo o governo estabelecido, a besta da terra, que representa todas as ideologias e falsas religiões, né, e heresias, e a Babilônia, que representa o sistema mundo, com os assédios, a sedução, a busca pelo prazer, né, o hedonismo carnal. Nessa quarta sessão, portanto, nos é apresentado os primeiros dois aliados e mencionado só o terceiro aliado. Depois, nós temos a quinta sessão, que trata das vozes, né? Ou da aplicação aí do juízo de Deus, né? Sobre o mundo de um modo geral, já apontando para o juízo final. E tratamos também dos flagelos, que são a aplicação ou a manifestação desse juízo de um modo mais específico sobre os ímpios, fazendo um paralelo com as pragas do Egito, né? Muitos desses flagelos aqui, ou das taças da ira de Deus, tendo uma relação bem parecida com as pragas do Egito, onde Deus aplica o seu juízo sobre o Egito, mesmo com a presença e a permanência de Israel naqueles dias. Isso aponta para a grande tribulação, né? Os cálices de ouro, né? O cálice da ira de Deus, né? Que também são chamados de flagelos. E agora, então, chegamos na sexta, que trata da apresentação do terceiro aliado, que já foi mencionado lá na quarta, na quinta, e agora na sexta sessão ele volta a recontar a história, só que dando ênfase no terceiro aliado de Satanás, que é a grande meretriz, a Babilônia. Então, o capítulo 17 nos apresenta, nos mostra que ela está presente no mundo todo, ela está de mãos dadas com a besta que emerge do mar, está montada, na verdade, sobre a besta que emerge do mar, e anda, então, com o governo, com esse sistema mundo que seduz as pessoas para que elas coloquem qualquer coisa em primazia a vida, deixando Deus de lado. Então esse é o grande perigo, né, dessa apatia espiritual, onde você desanima com Deus e coloca alguma coisa no lugar de Deus. Todos nós sabemos que nós vamos servir ou adorar alguma coisa. Se nós não estamos servindo e adorando a Deus, nós estamos servindo e adorando a nós mesmos, a riqueza, o prazer, alguma coisa vai estar sendo colocado no lugar de Deus, aí, os ídolos do nosso coração. Então, o capítulo 17, que nós já estudamos, apresenta, então, a descrição dessa Babilônia, que nos aponta aí para esse sistema mundo, né? Esse modo de enxergar o mundo e essa maneira de viver em busca do prazer, em busca da satisfação pessoal, tendo o apoio aí do governo, muitas vezes, né? Você vê, por exemplo, o governo investindo em coisas que é o pão e circo, né? Desde sempre, né? Então, gasta-se milhões para o carnaval, né? E aí não tem dinheiro para a saúde. Não, umas coisas assim, meia fora de
Então, mas por quê? Porque é pelo prazer, né? Usa-se um sistema que deveria ser laico para o político de ocasião beneficiar o grupo até da besta da terra, né? Da falsa religião dele. Né? É incrível, parece que até a mentalidade de alguns crentes é assim, né? Vamos colocar lá um prefeito crente, porque aí ele vai dar terreno para as igrejas. Não deveria fazer isso nunca. O Estado é laico, meu amigo. A igreja que tem que levantar os próprios recursos para construir a sua igreja. Não tem que pegar terreno da União ou terreno do município para construir igreja. Aí entra um prefeito que não tem princípios cristãos, tem, sei lá, princípio afro, né, de religiões afro, aí o cara vai construir lá um centro cultural afro, que vai virar um grande centro de macumba, na verdade, com dinheiro público. Meu amigo, o Estado é laico, você não pode fazer um negócio desse. Se você é evangélico, você não pode construir igreja. Se você é do candomblé, você não pode construir terreiro de macumba. Você tem que tratar de assuntos relacionados a toda a sociedade. Você não pode usar, né, a máquina pública para favorecer o grupo que você tem uma inclinação. Mas veja, é a Babilônia montada na besta do mar e satisfazendo os desejos terrenos das falsas religiões e até das igrejas adúlteras, aí, vamos assim dizer. Tá bom? Então, nós vimos que esse é o grande problema aí que foi apresentado no capítulo 17. É a meretriz, a grande prostituta, o mundo que seduz, inclusive tem prazer na morte dos crentes. Né? Vimos também a besta, né? Algumas possibilidades de interpretação. Passamos por aquelas que são mais divulgadas aí na internet, principalmente em relação à Igreja Católica. Quebramos um pouco essa visão, mostrando que a nossa interpretação ela é muito mais ampla, mesmo porque os reis aqui que são citados tinham que fazer sentido também para a primeira geração que recebeu o Apocalipse. Nós não podemos desprezar isso. Né? E chegamos então no verso-chave aí, talvez o verso-tema, né, do Apocalipse, que é a vitória do Cordeiro e também dos eleitos, ou seja, da noiva, da igreja, mostrando que, apesar de tudo, nós cremos na vitória já consumada do Senhor. E aí, o capítulo 18 vai tratar, de um modo mais específico, da queda da Babilônia, que depois vai ser, na última sessão, reproduzida também sobre a queda dos outros aliados de Satanás. Então, ele faz um sistema de apresentar os três aliados, né, besta do mar, besta da terra e Babilônia, e depois começa a tratar de uma maneira mais descritiva, muito mais própria, da própria queda da Babilônia. Então, o capítulo 18 é o anúncio da queda da Babilônia. Você vai ver que caiu a grande Babilônia. E o lamento de todos aqueles que adoravam a Babilônia, que estavam sendo seduzidos. Então você tem aí o lamento dos reis, o lamento dos mercadores, o lamento dos comerciantes, né? O lamento e por aí vai, tá bom? Então vamos lá. Ainda estamos então no sexto ciclo. No capítulo 17 nos foi apresentado esse terceiro aliado de Satanás, a Babilônia, o mundo, né, com seus prazeres, prostituição, devassidão e entretenimento. E agora nós vemos o decreto da queda da Babilônia. Né? Mas antes de tratarmos de alguns pontos aqui da queda, vamos relembrar aí alguns princípios. Né? O fato de que Apocalipse é a revelação de Jesus, dado ao apóstolo João, sobre as questões que ele viu, que são e as que hão de acontecer depois dessas. Lá no primeiro capítulo já deixa claro que Apocalipse não trata simplesmente das coisas futuras. Trata daquilo que era, daquilo que é e daquilo que haveria de ser. Então, nos dias que recebeu a revelação, ele trata de coisas que começou antes, daquilo que eles estavam vivendo já, e também situações que seriam aplicadas só no futuro, como, por exemplo, a queda
dos aliados, né, de Satanás. Então, trata mais diretamente das questões que envolvem o período entre a primeira vinda de Jesus, né, o nascimento, ministério, paixão, morte, ressurreição e ascensão, e a segunda vinda, quando teremos o arrebatamento, a vitória, o juízo final, a inauguração do estado final. Então, o Apocalipse trata desse período que estamos vivendo. Já declaramos isso também, né? Nós não estamos esperando começar o Apocalipse. O Apocalipse já começou. Então, ótimo. Então, o Apocalipse é dividido em 7 sessões paralelas que descrevem o mesmo período, porém dando ênfases distintas ou complementares, chamado de paralelismo progressivo simbólico. Não é literal, no sentido de que os elementos ou os símbolos aqui não podem ser interpretados de modo literal. Ah, pastor, não é literal no sentido que vai acontecer? Não, o que vai acontecer é óbvio que é literal, mas os símbolos não podem ser interpretados de modo literal, né? As chaves da interpretação ou estão no próprio do Apocalipse ou no restante das Escrituras. Assim, João descreve sempre a mesma história, complementando detalhes em cada ciclo e reforçando o mesmo ensino. A vitória do Cordeiro e dos seus eleitos, que tem aqui o auge no verso 14 do capítulo 17. Depois da ascensão, então, de Jesus Cristo, nós temos aí a sua coroação, e desde esse momento ele começa a reinar e inaugurar aquilo que é chamado de últimos dias. Então, nós estamos vivendo os últimos dias, na verdade, já em transição desde a descida do Espírito Santo. É assim que o apóstolo Pedro interpreta a descida do Espírito Santo, como sendo o cumprimento da profecia de Joel e acrescentando que aquela profecia inaugurava os últimos dias. É só você dar uma olhadinha lá em Atos 2. A igreja recebe então o poder para proclamar o evangelho da salvação, que sempre é vitorioso, porque o evangelho ele vence quando as pessoas reconhecem Jesus seu Salvador e quando também rejeitam o evangelho. Então o evangelho ele cumpre um fator duplo, tanto de salvação quanto de condenação, e por isso ele sai sempre vitorioso. O diabo, que exercia a função de acusador diante de Deus, foi expulso do céu e veio cheio de cólera sobre a terra lutar contra os descendentes da mulher, né, os crentes em Cristo, os eleitos de Deus, aqueles que receberam a marca de Deus. Em sua estratégia, então, o diabo, Satanás, o dragão, a antiga serpente, que é assim que ele é apresentado, utiliza-se dos aliados do mal, a tríplice aliança do mal, né? Então, vamos lá, que é a besta do mar, poder governamental, a besta da terra, o poder religioso, filosófico, né, das falsas religiões, com enganos, doutrinas falsas, firmadas em grandes prodígios e sinais, e todos os demais ismos, né, filosóficos, que acabam conduzindo as pessoas para longe de Deus. Secularismo, relativismo, humanismo, todos esses ismos por aí. E a terceira, então, a Babilônia, que é o mundo, através do prazer, do entretenimento, a prostituição, a impureza, ou dos ídolos, né, tirando Deus do centro da nossa vida e colocando outras coisas. A queda dos aliados do mal, então, começa aqui no capítulo 18. Começa com a visão da queda da Babilônia. É assim que é descrito os versos 1 e 2 do capítulo 18 que nós já lemos. Então, esse anjo que tinha grande autoridade, ele então exclama com potente voz dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então, nós vemos aqui que a queda da Babilônia pode ser dividida também em outros 7 atos ou outras 7 cenas, mostrando aí particularidades dessa queda. O que vai acontecer? Então, do verso 1 a 3, você tem o decreto da queda, né? Depois você tem do verso 4 a 8, a advertência para os crentes. Depois nós vamos trabalhar cada uma desses quadros aí. Mas então, de 1 a 3, você tem aí o decreto da queda, caiu, né, uma perspectiva passada, alguma coisa que já foi consumada, alguma coisa que é certa. Esse mundo que nós conhecemos vai ser
destruído, né? E esse sistema mundo também não vai ser estabelecido. Depois do verso 4 ao verso 8, nós temos aí uma advertência para os santos, né? Que ele diz para nós retirarmos desse sistema, né? Mundo. E aí já podemos apresentar, né, uma situação como a Babilônia é o sistema mundo. Aqui nós temos uma relação com João 17, a oração sacerdotal de Jesus, lá no Evangelho de João. Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, né? E a maneira que ele vai falar lá em João 17 é que por meio da palavra de Deus nós seremos o quê? Vamos dar uma olhada lá? Então vai lá comigo, João capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Cristo, né? O verso 15 vai dizer assim, eu vou ler o 14. Verso 14 diz assim, João 17, 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que o guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, veja, Jesus mostra que, apesar de estarmos no mundo, nós não pertencemos ao mundo. E, por meio da palavra de Deus, nós somos o quê? Santificados. Esse retirai-vos, essa palavra, né, separai-vos, ou retirai-vos, ou estar separado, é a própria essência da santidade. O que significa ser santo? Ser separado, ser retirado, né? Então é óbvio que aqui, mais uma vez, um exemplo de que não é uma perspectiva literal, porque se fosse para aplicar isso, retirai-vos, né, voltando aqui para o capítulo 18 de Apocalipse, retirai-vos dela, ou seja, retirai-vos da Babilônia, nós tínhamos que ir para Marte, né? Tínhamos que construir aí, então, um foguete e ir embora desse mundo. Eu tinha que ir lá para Júpiter. Não tem como, a Babilônia está em todo lugar, né? É todo o sistema mundo. Então, quando ele diz retirai-vos dela, não é uma perspectiva literal, porque não tem como você sair desse mundo. Mas o retirar-vos na expectativa da santidade, do fato de você se consagrar, se você separar. O mundão está aí te oferecendo inúmeras fontes de prazeres contrários ao padrão bíblico. O mundão está te oferecendo uma série de ídolos para você colocar no seu coração, a retirar Deus e colocar no seu coração. E a palavra é, retira-se dela. Não entre nesse sistema. Mantenha-se santo. Mantenha-se mesmo no mundo, mas não seja do mundo. É o padrão que aponta para nós vimos já em outras sessões, a ideia de ser sacro, né? De não se contaminar com as mulheres, lembra lá? Né? Então, a ideia dessa separação, dessa consagração. Então, do verso 4 até o verso 8, então você tem essa advertência para a igreja estar aí livre, porque Deus vai aplicar sobre esse sistema mundo o seu juízo e vai trazer em dobro. Todo o mal que o mundo fez, Deus vai aplicar um juízo dobrado sobre eles. Aí depois, no verso 9, a terceira cena aí da queda da Babilônia, nós começamos a ver aqueles que estão se beneficiando do sistema mundo, começar a se lamentar pela queda desse sistema mundo, né? Então veja aí, o primeiro lamento, o lamento dos reis da terra. O verso
9. Ora, chorarão e se lamentarão. Veja que é um jogo aqui de tempo verbal, né? Mesmo o anjo já tratando da queda da Babilônia como certa, ele aponta o lamento como algo no futuro. Caiu, mas chorarão. Então, é uma situação que já é certa, a queda da Babilônia, mas que ainda não está, que não aconteceu, é um processo, tá bom? Que aponta a queda para perto do fim. O sistema mundo vai cair quando Jesus estiver voltando para estabelecer o seu juízo e o estado final. Então veja lá, ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Então você tem aqui a ideia do fogo, né, como um elemento de justiça de Deus, de condenação, e aí você tem um lamento dos reis da terra, das autoridades que se embebedaram, que se prostituíram com o sistema mundo. Né? Por quê? Porque, meu Deus do céu, caiu tudo, e agora? Acabou. Então, essa é a terceira cena. Depois, no verso 11, você tem o lamento, né, dos mercadores. Então, o verso 11 diz assim, e sobre ela choram, veja, já uma ideia de presente, né, e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra da sua mercadoria. Então, o sistema mundo que gera aí essa busca pelo prazer e que movimenta os comerciantes, né, o comércio, a economia do mundo, né, vão lamentar, porque agora, uma vez que o sistema mundo acabou, eles vão vender o que para quem? Não tem mais o que vender, não tem mais onde ter lucro. A quinta cena aí, no verso 17, né? Então, e você vê que esses mercadores, eles estão chorando a queda da Babilônia, e aí tem uma relação que aponta para tudo quanto é tipo de mercado. Desde, você tem aí no verso 12, né? Mercadoria de ouro, prata, pedras preciosas, pérola, linho, finíssimo, púrpura, seda, escarlata, espécie de madeira odorífera, objeto de marfim, qualidade de móvel de madeira preciosa, de bronze, de ferro, de mármore, canela de cheiro, especiaria, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, de cavalos, carros, de escravos, e aí para fechar o negócio até das almas humanas. Então, não, aqui é a questão dos navegadores, dos comerciantes, né? Que é o lamento dos mercadores da terra, do verso 11 até o verso 17. E aí faz uma lista de todos os possíveis fontes de mercado, vamos assim dizer. Então, pastor, o que significa cada símbolo desse? É só uma lista que aponta para todas as manifestações comerciais que existem no mundo. Só isso. Tá? Desde questão de riqueza, questão de preciosidade, até mesmo questão de escravos. E aí ele aplica até as almas humanas que são vendidas. Né? Então, apontando aí para todo e qualquer tipo de comércio, por exemplo, tem. E então, os mercadores da terra vão lamentar. Uma vez que a Babilônia caiu, não tem mais o sistema mundo, não tem mais prazer, não tem mais para quem vender, não tem mais para quem vender os seus produtos, então eles estão com grande prejuízo, lamento. No verso 17, aí você tem o lamento, né? Vai dizer assim, porque em um só hora foi devastado, na parte B do verso 17, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservam-se de longe. Então aí você vê o lamento dos navegadores. E o pessoal da logística, né? Então você tem aí as autoridades, os reis da terra, você tem os comerciantes, e agora você tem o pessoal aí que traz as mercadorias para os comerciantes. Os comerciantes não podem mais vender, porque não tem mais para quem vender. Então aqueles que fazem o meio de campo aqui, né?
os intermediários, os navegadores, os pilotos, os marinheiros, também vão lamentar. E agora? O que nós vamos fazer da vida? Acabou. O mundo, a Babilônia caiu. O que vai acontecer? Então aí você está na quinta cena. A sexta cena, aí por outro lado, você tem um lamento lá, a advertência para os santos, e aí agora você tem a exaltação, ou a exultação dos santos. No sentido, até que enfim, está chegando o último dia, de fato, o dia do juízo, onde Deus vai julgar, e onde vai estabelecer o estado final. É isso que nós estamos esperando. Não vamos mais sofrer com as investidas dos aliados de Satanás, nem com o governo ímpio, nem com as falsas doutrinas e falsas religiões, e muito menos com o assédio desse mundo que tem perseguido e que tem prazer no sangue dos santos e dos profetas. E aí nós vemos a exultação, portanto, dos crentes no verso 20, e que aponta: exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos, profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. A ideia aqui de pôr santos, apóstolos e profetas é para mostrar que são também todos os tipos de crentes, A perspectiva tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento, independente da sua função ou do seu ministério diante do Senhor, mas é a ideia que engloba aí todos os crentes em Cristo. Vão ser chamados a exultar, porque Deus então está começando o juízo final, começa julgando o próprio mundo, julgando toda a Babilônia. E a última cena que é apresentada, a ruína de Babilônia completa e definitiva, que é a destruição total do verso 21 até o verso 24, mostrando então que o sistema mundo vai acabar, e aí não tem mais negócio, não tem mais festa, não tem mais balada, não tem mais casamento, não tem mais hobby, não tem mais nada, acabou tudo, Então, acabará, nunca mais ouvirá ruído, nem de produção, a pedra de moinho produzida, não tem mais indústria, não tem mais comércio, não tem mais devassidão, não tem mais festa, não tem mais nada. O sistema foi julgado, e aí então é o princípio para apontar para o juízo final propriamente, e agora o estabelecimento do novo céu, da nova terra, que é o que vai tratar o capítulo 19, que aponta para a ida para o céu, para as bodas do Cordeiro e para o estabelecimento do estado final de novo céu e nova terra. Aí ele vai fechar o sexto ciclo. Começa de novo o sétimo e último ciclo, onde ele vai recontar de novo. Para quem segue o sistema cronológico, o que acontece? Capítulo 19 fala de novo do céu, capítulo 20 volta a contar a história desde o começo. Então ele fala, então o arrebatamento acontece, aí depois vai acontecer o que diz no verso 20. Ele só está contando e recontando. Tanto é que ele já falou desse arrebatamento, pelo menos aí algumas vezes nesses 5 ciclos anteriores. Ele só está repetindo a história e mostrando que haverá um dia, irmãos, que todo esse sistema dos aliados de Satanás, esse sistema mundo, vai chegar ao fim. Então, sua poupança não vai valer para nada, suas ações, vai chegar um dia que talvez até se lamente, e agora? Destruiu tudo, pegou fogo, queimou, e agora? Mas se você é crente, louvado seja Deus, porque nós temos um tesouro maior nos céus, essa é a nossa expectativa. Então ele vai apresentar isso no capítulo 18. Então, tratando de cena aí, cena a cena, o decreto da queda, o anjo já apresenta a queda da Babilônia no passado. Então, certo é a sua ruína. Então, nós já vimos que Deus já venceu de fato. Então, o fato desse mundo ser julgado e destruído é só uma questão de tempo. Na perspectiva divina, a queda da Babilônia já é algo certo, do passado, já caiu, já aconteceu. Por isso ele diz, caiu. E aí você tem, então,
a ideia de algumas características, né, dessa Babilônia, né? Então, a ostentação, a beleza, a luxúria, a riqueza, né, que é apresentado no capítulo 17, ela vestida de púrpura, escarlata, com a taça de ouro na mão, né, coberta de ouro, de pedras preciosas, montada numa besta, toda aquela ostentação, aquela luxúria, dá lugar agora ao desprezo, ao abandono, promovido aí pela ruína e queda da Babilônia, devido o seu pecado ter chegado até o topo. Veja aí o motivo da queda, né, do mundo. O verso 5. Porque os seus pecados se acumularam até onde? Até ao céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então, a tendência, irmãos, é que com o passar do tempo, quanto mais nós chegamos perto do fim, as práticas de iniquidade, de impiedade, de devassidão, de desprezo de Deus, né, de blasfêmia contra Deus, vão diminuir ou aumentar? Aumentar. A tendência é a leiteira, né, com leite, vai esquentando, aí o negócio vai, chega até o topo e transborda. Então, para aqueles que acham que o mundo vai melhorar, a Bíblia diz que para que aconteça o juízo final, tem que piorar. Toda a devassidão dela tem que ser acumulado, seus pecados precisam ser acumulados de tal forma a chegar até o céu. É lógico que é mais um símbolo, né? Mas que aponta aí a ideia, ó, transbordou, chegou no topo. Não tem mais. A pecaminosidade está tão grande, a impiedade está tão grande, a devassidão está tão grande, o desprezo das coisas de Deus está tão grande, a adoração aos ídolos está tão grande, a postura de desprezar Deus e a sua palavra está tão grande, a apatia, ou seja, toda a ação dos aliados de Satanás está prevalecendo de tal forma que que a igreja, né, que nós já vimos lá, representada nas duas testemunhas, estão mortas, já não estão presentes no mundo, mas não faz mais diferença nenhuma. Esse negócio chegou num patamar tamanho que não tem outra coisa a fazer senão Deus intervir para aplicar o seu juízo. Tá? Então, esse é o motivo da queda aí, né? O pecado ter chegado até o topo. Então, sua queda é fruto do decreto divino, e aí é apresentado aqui, tanto os reis, como os mercadores, como os navegadores, todos se lamentando porque em apenas uma hora Deus põe fim nesse sistema mundo. É lógico que uma hora aqui também não é uma perspectiva literal, mas comparado com a perspectiva do período, que é apresentado em 3 anos e meio, que é apresentado em 42 meses, ou 1.260 dias, como nós já estudamos. Então, uma hora comparado com isso, é porque é uma ação rápida. Nós não sabemos quanto tempo isso demora. Existe um indício, né, biblicamente falando, considerando as festas judaicas. Então, quando você trata das últimas festas judaicas, a primeira festa judaica que você tem é quem? Do mês 7º. Não. Qual que é a primeira? Do mês 7º. Vamos relembrar? Vamos relembrar das 7 festas. Vai? A gente tem falado isso, mas dizer que você tem que ouvir isso no mínimo 16 vezes para você gravar, então vamos lá. Pela 13ª. Está quase chegando. Brincadeira. Mas vamos lá. Primeira festa. Páscoa. Né? O que aconteceu na Páscoa, na perspectiva redentiva? Jesus morreu. Aí você tem asmos, pães asmos. O que aconteceu na perspectiva redentiva? Jesus foi sepultado. Nossa, gente, vocês estão... Tem que tomar um remedinho para a memória, hein? Terceira festa. Primícias. Na perspectiva redentiva, o que aconteceu?
Jesus ressuscitou. Aí você tem Sucote ou Pentecostes, a quarta festa. O que aconteceu? Descida do Espírito Santo, né? E consequentemente, a palavra sendo trazida a todas as nações, né? É a relação que houve lá na primeira festa, quando Deus dá a sua palavra ao seu povo. Agora, no Pentecostes, Deus dá a sua palavra para as nações. Por isso, lá, a descida do Espírito Santo em Atos, quase 3.000 convertidos, gente de tudo quanto é etnia. Lembra disso? Então, tal. Aí, as outras festas, passa-se um período, que é o verão, né? E aí, depois desse verão, você tem mais 3 festas, que é no 7º mês. Então, você tem Festa das Trombetas, que é justamente o aviso de Deus, né, para que as pessoas se voltem para Ele. Isso no primeiro dia do 7º mês. Então, aponta aqui para a volta de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Tessalonicenses. Quando o ressoar da última trombeta, nós vamos ver quem vindo do céu. Jesus. Então, a festa de trombeta aponta para o retorno de Jesus. Certo? Que vai juntar todo mundo, né? Julgar o juízo final, aí o arrebatamento para estarmos definitivamente com Ele. Então, trombetas aponta para o retorno de Jesus. Isso no primeiro dia. Depois, lá por volta do dia 10 do 7º mês, você tem a festa da expiação, onde você tem o julgamento dos pecados dos homens. Por isso que é um período de jejum, período que o judeu faz, né? Um período de jejum, de pedir perdão para Deus, porque se na expiação Deus não perdoar, ele está enrolado naquele ano, né? Então, aí você tem a festa da expiação, que é o julgamento. Ou você vai ser perdoado, ou você vai ser condenado. Que aponta para o juízo final. E aí depois você tem mais alguns dias, a última festa, que é uma festa de uma semana, que aí sim, né, como a Júlia falou, a festa dos tabernáculos, que é Deus morando com a gente, que aponta para o novo céu e nova terra, que aponta para a ideia do tabernacular, né, do habitar conosco para toda a eternidade. Então, há um indício de que os eventos do dia final, né, o pessoal fala, abrir e fechar de olhos. Não é assim que você ouve? Então, você tá aqui, de repente você piscou, nós estamos no céu, que maravilha, o que aconteceu? Não, meu amigo. Existe um processo. Jesus tem que voltar e todo olho tem que ver. Tem que ser reunido todos os homens. É preciso ter a ressurreição tanto dos justos quanto dos injustos. A separação, o juízo final. Aí feito o juízo final, então o arrebatamento, né, para o novo céu e nova terra, e aí o estabelecimento do estado final. De novos céus, nova terra, para aqueles que foram alcançados e achados em Cristo, e lago de fogo e enxofre para aqueles que foram condenados para toda a eternidade. Então, veja, quando a expressão diz que é num abrir e fechar de olhos, isso é uma expressão idiomática. Por que ele que usa essa expressão? Porque é uma expressão que aponta para a festa das trombetas. A festa das trombetas também era chamada a festa do ladrão, ou a festa do abrir e fechar de olhos. Por quê? Porque no contexto judaico, para começar a festa da trombeta, tocar lá 100 trombetas, ele tinha que olhar, né, e ver o surgimento da lua nova, que é o primeiro dia do mês, então é lua nova. Aquela lua que é só um risquinho assim, ó, e que parece um olho fechado, inclusive, né? Então, e que o cara ficava lá, e ele não podia piscar. Aí quando ele piscava, aparecia a bendita lua, e aí ele tinha que avisar para tocar a trombeta, porque a lei determinava que ao surgimento da lua tinha que começar com a primeira trombeta, e aí havia 100 trombetas tocando até a última trombeta, que é essa 100ª,
que apontava então para o final da festa das trombetas. Então, a festa das trombetas é chamada a festa que vem como ladrão, porque ninguém sabia o horário que a lua ia aparecer, bem de supetão. A festa do abrir e fechar de olhos, porque os caras piscavam, a lua aparecia, porque a lua, né, o próprio símbolo da lua nova parece um olhinho fechado, mas não é que o dia final vai ser assim, porque seria muito ingênuo da nossa parte pensar que, pisquei e estou no céu. E Jesus voltando? Não viu, você piscou. Mas e a ressurreição? Você não viu, você piscou. Mas o julgamento? Você não viu, você piscou. Não, meu amigo. É o arrebatamento, que é a festa da trombeta, que aponta para isso, a vinda do Messias ou do noivo para roubar. Tanto que o noivo, geralmente judeu, ele rouba a noiva, ele rapta, né? Ele arrebata a noiva na semana de lua nova, que é a mais escura do mês. E por que ele faz isso? Por uma questão de cultura, obviamente, e por isso que Jesus faz as parábolas das 10 virgens. Você tem que estar com a lanterna acesa, com a lamparina acesa, porque é a noite mais escura, se você não estiver preparado, o noivo vem e você não vê. Então, sem o entendimento da questão cultural, muitas vezes nós não temos a aplicação correta das profecias. Lembra? Para cada profecia, a chave está na própria Bíblia. E ela trata dessas festas como agendas de Deus, como compromissos agendados de Deus. Então, o cristianismo, o protestantismo, como ele vem de quase não, né? Mais de 1000 anos de separação da igreja com o judaísmo, né? 1400 anos, a reforma protestante acabou desprezando essa questão da tradição judaica e do entendimento das festas na perspectiva judaica. Como a gente passa primeiro para o catolicismo, que já desprezou o judeu e já queria matar os judeus mesmo, então a gente perde isso. E a gente perde essas expressões idiomáticas que só fazem sentido quando você entende um pouco da cultura judaica, né? E que apontam para o fim. Então, o último dia, irmãos, vai ter vários eventos. Então, você tem lá a volta de Jesus, visível para todos. Você tem a ressurreição dos justos e dos injustos. Todo mundo ressuscita. Para julgar todo mundo tem que ressuscitar. A transformação dos que estão vivos, para ter um corpo glorificado. A separação dos eleitos e não eleitos, né? Dos ovelhas, dos bodes, da direita e da esquerda, né? O juízo final, apresentando que aqueles foram recebidos em Cristo, os outros não, estão condenados. Aí você tem o arrebatamento dessa igreja para entrar já no estado final do novo céu e nova terra, para toda a eternidade. E os que forem julgados e condenados vão ser lançados, depois do último ciclo aqui de Apocalipse vai dizer, no lago de fogo e enxofre, juntamente com o diabo, juntamente com os aliados e juntamente com o próprio inferno, que é um estado intermediário onde estão as almas dos ímpios. Então tudo isso vai ser jogado nesse lago de fogo e enxofre. Então não é instantâneo assim. É um processo. Da mesma forma que as festas apontam. E há um indicativo, irmãos, que a gente não pode desprezar. Pastor, eu posso afirmar que vai ser assim? Não, presta atenção. Eu não posso afirmar que vai ser assim. Mas há um indicativo. Da mesma forma que Jesus, na primeira vinda, ele cumpriu rigorosamente Páscoa, pães asmos e primícias e Pentecostes, há um indício que eu não posso desprezar, mesmo que eu não guarde, eu não sou obrigado a guardar, porque eu estou na graça, mas que Deus marcou uma festa das trombetas, da expiação de tabernáculos. Então, eu não posso simplesmente desprezar isso. Deus ele seguiu a agenda
corretamente nas primeiras festas. O que me dá uma inclinação de pensar que ele pode muito bem seguir também o padrão nas festas de outono. Porque elas apontam para a aplicação da volta de Cristo, do juízo final e do estabelecimento do novo céu e da nova terra. Tá? A gente tem aquela sequência de estudos sobre as festas judaicas, né? Infelizmente não tem todas gravadas aí no nosso canal do YouTube, mas você que já nos acompanhou tem, e daqui a um tempo aí a gente volta a fazer isso para pelo menos ter registrado aí. Mas se você precisar de alguma coisa, tem também um material, né? A gente pode disponibilizar. Então veja, irmãos, voltando para cá, essa queda da Babilônia também não é no piscar do olho. Acabou o mundo. Porque se fosse assim, não dava tempo nem dos reis da terra se lamentar. Mas é uma hora. É um período breve, comparado ao período que ele apresenta no Apocalipse, que é a ideia dos 42 meses, 1.260 dias ou 3 anos e meio. Lembra disso? Então, uma hora perto de 3 anos e meio, o que é uma hora perto de 3 anos e meio? Nada. Tá? Mas é um período, então, já da aplicação desse juízo final. Tá bom? Então, o verso 10 vai falar dessa uma hora, né? Capítulo 18 aqui, verso 10. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizendo: ai, ai, tu grande cidade de Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Verso 17 repete isso, dizendo: porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E o verso 19 também apresenta: lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando gritaram: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, a custas da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Então a ideia de que é um período breve, mas que não é instantâneo, hein? Tem um tempo aqui, porque tem muita coisa para acontecer antes da queda definitiva, né, do mundo. Tá? Vai lá, Júlia. Sim. Sim. Biblicamente falando, sim. Por quê? Porque no céu, a glória, a bondade, a graça, o amor de Deus, os atributos de Deus, serão glorificados eternamente. E no lago de fogo e enxofre, não é mais inferno, porque o inferno é um local intermediário, a justiça, a ira, que são atributos iguais ao amor, à graça e tudo mais, também vão ser glorificados eternamente. Então, não tem como você distinguir atributos de graça e atributos de ira de Deus e falar, depois do estabelecimento, Deus vai deixar de ter esses atributos de ira. Não, ele vai continuar. E para que a glória dele seja eterna, tanto os atributos de graça, de amor, de justiça, vão ser aplicados no novo céu e nova terra, quanto também a sua ira, a sua justiça, vão ser aplicados na condenação por toda a eternidade, nesse lugar de tormento chamado Lago de Fogo e Enxofre, segundo aqui os termos apocalípticos. Né? Então, você tem, por exemplo, não vou lembrar agora, acho que é o texto de Jeová que diz a respeito do aniquilamento, né? Que é o seguinte: vai ter o juízo final, mas as almas dos ímpios vão ser aniquiladas, não tem sofrimento eterno. Pelo padrão bíblico, tanto a vida eterna na presença de Deus e no gozo da presença de Deus vai ser eterno, quanto também do sofrimento eterno. Mesmo porque Deus é onipresente, Deus vai estar presente tanto no novo céu e na nova terra, como também no próprio lugar de castigo. Né? Voltando a falar, o novo céu e a nova terra não é o reino dos céus, o reino de Deus, e o lago de fogo e enxofre como se fosse o reino de Satanás. Satanás não tem reino.
Ele vai ser queimado e condenado por toda a eternidade, junto com os aliados, com o inferno e com todos os ímpios e os anjos que deixaram o seu estado original. Tá? Então essa é a perspectiva que a Bíblia apresenta. Tá? As pessoas muitas vezes tentam minimizar essa questão do castigo, até por uma questão de preservação da raça, né? Ai, mas nós vamos ter sofrendo a vida o resto da eternidade sofrendo. Se Deus é eterno, se nós teremos um corpo glorificado para toda a eternidade, essa é a perspectiva de toda a eternidade. Né? E a eternidade, como o próprio termo, é eterno, é para a vida inteira, não tem mais fim, não tem mais nada. Tá bom? Vamos seguir aqui. Aí nós temos o segunda cena aí, a advertência, né, contra os crentes, quando diz retirai-vos dela. Isso indica que os crentes devem fugir das práticas mundanas, não beber ou satisfazer os desejos que o mundo oferece. Como eu já disse, não tem como você sair do mundo. A ideia do retirar aqui é consagração, é vida santa. É você não se dar aos prazeres que o mundo está te oferecendo. É colocar Deus na primazia da sua vida, e não as riquezas, não os prazeres, não a satisfação de tais prazeres, as suas concupiscências e tudo aquilo que é uma luta que nós temos aí, todos nós temos contra as inclinações carnais. O mundo inteiro vai falar para você que você tem direito de ser feliz, que você tem direito de satisfazer os seus desejos, mas o indicativo bíblico é, não entra nessa. Não se torna como o mundo, porque senão você vai receber os flagelos que vão vir sobre eles. Tudo bem? Então, a advertência é no sentido de eu sair fora das práticas que o mundo me oferece. E o motivo da advertência é para que os crentes não sejam cúmplices. Ou seja, não tenha comunhão com o mundo. Essa palavra cúmplice aqui, ela é interessante porque ela faz um paralelo com aquilo que Paulo diz lá em Efésios. Vamos fazer aqui esse paralelo aí, dá uma olhadinha lá em Efésios, capítulo 5. Ele vai dizer assim, né, a partir do verso 3, nós não vamos ler tudo aqui, eu vou chamando a sua atenção. Efésios 5, ele vai dizer, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém ao quê? Aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarris, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. E aí depois, verso 5, sabei, porém, isso, nenhum incontinente, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais o quê? Participante com eles. Não entra no esquema deles. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz. Retirai-vos dela. É a mesma ideia. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E verso 11, veja aqui o termo que ele usa. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, faça o quê? Reprovai-as. E aí ele vai até o verso 21 chamando a sua atenção que você tem que se encher do Espírito de Deus, que você tem que andar em gratidão, adoração, em sujeição a Deus, e não no padrão do mundo. Mas não é só a questão de me encher do Espírito. Não é só a questão de não fazer o que eles fazem. Mas o indicativo aqui é não apenas ser cúmplice, não somente ser cúmplice das obras infrutíferas deles, mas fazer o quê? Reprovai. Dizer, gente, muda de vida. Para do que vocês estão fazendo. Parem de buscar a satisfação dos seus próprios desejos e retire dessas práticas mundanas e se acheguem a Deus. Venham para a luz, venham andar na luz,
Não vos embriagueis com vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, o indicativo bíblico é, retire do mundo e reprove as práticas do mundo. O problema é que os cristãos hoje eles estão andando de mãos dadas com o mundo. Não tem nada a ver, pastor. Que mal tem a gente ir em tal lugar. Que mal tem a gente pegar uma baladinha de vez em quando. Que mal tem tomar uma biritinha. Que mal tem fazer lá uma festinha social. Que mal tem. O que mal tem é que você vai se tornar cúmplice. E se tornando cúmplice, você vai receber os mesmos flagelos que virão sobre o sistema mundo. Simples assim. A palavra do Senhor é retirai-vos do meio dela, ou seja, deixe as práticas mundanas. Pastor, o que tem? Crente que vai lá no pré-carnaval. Pastor, mas eu não me prostituí, eu só fui lá. Tá. Mas a Bíblia diz que é para você não ser cúmplice. E muito pelo contrário, reprovar aquilo que está sendo feito. Pastor, não tem problema nenhum, eu vou lá, é só um show. Lembra da história que eu contei dos meus jovens lá de Matão? Que o cara chegou para mim e falou assim, pastor, nós queremos ir no show do CPM 22. Ia ter um show lá no Sorema. Quem conhece Matão sabe, show lá no Sorema, que é o clube da cidade. E havia um CPM 22 e a moça da pastor, nós queremos ir lá no show do Sorema. Não tem nada, nós vamos assistir o filme e tal. Eu falei, tudo bem, então eu vou junto. Eu vou junto. Só que é o seguinte, nós vamos chegar lá e a Bíblia diz para a gente não ser cúmplice das obras infrutíferas da terra. Então, para a gente estar lá, na perspectiva que a Bíblia diz, nós temos que não ser cúmplices das obras infrutíferas da terra e fazer o quê? Reprovar. Se a gente ver alguém lá fumando uma maconha, nós vamos dar um tapa na mão do cara e falar, para com isso. Se a gente vê um cara dando um amasso a mais lá na namorada dele, nós vamos lá e vamos jogar água, separar os dois e falar, para com essa fornicação. Tira a mão daí, rapaz. O pai dela sabe que você põe a mão nesse lugar? Se tiver lá alguém usando droga, nós vamos chegar e nós vamos quebrar o pau com o cara. Ou seja, toda obra que nós vemos lá que não tem padrão bíblico, nós vamos reprovar. Aí o que os jovens fizeram? Não querendo mais. Não querem mais. Acabamos rindo, graças a Deus, mas para evangelizar, ficamos na porta, fizemos um texto evangelístico, e o povo, antes de entrar, a gente entregava o cara ali, será que Deus te quer aqui? Era o título do bilhetinho evangelístico. Um bilhetinho bem rápido, porque o cara dá tempo para o cara ler, né? E graças a Deus, alguns crentes que estavam indo, pegou, recebia e ia embora. Alguns até jogaram fora o ingresso. Alguns tentaram vender para não ficar no prejuízo. Né? Mas veja só, a perspectiva nossa, não, eu vou lá, pastor. Não, eu vou lá, mas não faço nada. Eu não vou beber, não vou fumar, não vou usar droga. Só vou estar lá. O que você fez? Você se tornou o quê? Cúmplice das obras infrutíferas das trevas. E o indicativo bíblico é fazer o quê? Retirai-vos. Você não pode nem participar desse negócio. E coisa simples, irmão. Pastor, meu filhinho vai participar da festa de Halloween. Mas é só coisa de criança, não tem problema nenhum. Amigo, o que você está fazendo? Se tornando cúmplice das obras infrutíferas da terra. Aquilo lá glorifica Deus? Pastor, meu sonho é ver meu filhinho de caipirinha. Ele vai participar da festa junina. Não tem nada a ver, viu, pastor? É coisa de escola. Amigo, é uma festa que exalta ídolos. Viva São João! Viva não sei o quê! Não é isso? Então, simples fato de você estar lá, o que você está fazendo? Tornando, nossa, pastor, mas o senhor é muito chato, não pode fazer nada. Não sou eu que sou chato, meu amigo. É a Bíblia que está falando de você não ser cúmplice das obras infrutíferas da terra. E retirar, reprovar, né? Meter a boca neles. Ou Apocalipse, de um modo mais explícito, sai fora, retira-se dela, senão os flagelos vão vir na sua cabeça. Nossa, esse pastor é muito zica, velho, não pode fazer nada. Posso na quermesse agora? Não posso ir lá na leitoa da tia Joana,
da zona do meretrício, eu não vou dormir com ninguém, eu só vou lá comer a leitoa. Meu amigo, você está se tornando cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Irmãos, isso em todos os detalhes. Em todos os detalhes. Então, de duas, ou você vai se retirar, ou você vai ficar com o pé nas duas canoas e você vai morrer afogado. Mas nem tanto isso, né? Nem tanto isso, mas é o medo de Jesus voltar. A questão é o seguinte, aí você fala assim, hoje não está com cara que Jesus vai voltar, vamos ver, vou correr o risco. Eu vou rapidinho. Se eu ver que as nuvens se abriram, aí eu saio correndo de lá. Falando. Então, aí que é a questão, né? Família, parará, como que eu faço, não sei o que, tarará. A Bíblia diz, aquele que amar o pai, a mãe, o irmão, a irmã, a mulher, a própria vida mais do que a mim, não pode dizer, pastor, mas aí é muito difícil. Mas quem falou que era fácil? Mas a Bíblia diz que eu tenho que amar e honrar o meu pai e minha mãe. Peraí, querido. Honrar pai e mãe não é se tornar cúmplice das obras infrutíferas das trevas. É por isso que o inimigo do homem será da sua própria casa. Olha só, irmãos. Quem quer alcançar a sua vida, perdê-la-á. Olha o quanto estamos distantes do verdadeiro cristianismo. Porque, na verdade, nós já conseguimos aqui um meio termo, né? Isso tem nada a ver não, pastor. Não é por causa disso. Mesmo porque a salvação é pela graça, pastor. Então, eu falo a desgraça da graça. Porque quando a pessoa entende que a salvação é pela graça, ela acha que Deus vai tolerar qualquer prática dela. E não é assim. Se você de fato é eleito, você tem que compreender e se revestir, como diz Colossenses, das virtudes e das práticas que se espera de um verdadeiro crente. Fazendo tudo para a glória de Deus. Pastor, difícil, hein? É. Muito. Porque é assim que eu vou glorificar o Senhor. Agora, aqueles que vivem na prática da iniquidade, Jesus Cristo vai dizer, né? Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Nunca nos conheci. Você pode fazer o que for para o Senhor, mas se você está na prática da iniquidade, nossa, mas isso é difícil demais, pastor. Olha. Por isso que a Bíblia bate na tecla, retirai-vos. Irmãos, é um assédio constante. E sabe qual que é o problema? A gente, a Clarice que gosta de usar esse termo, né? Nós nos sabotamos. Porque a gente fala assim, mas não tem nada a ver não, pastor. Nossa, é tão inocente. É tão inocente isso. Que mal tem, pastor? É folclore. É cultural. Mas o que é folclore, o que é cultural, que confronta a palavra de Deus, continua sendo pecaminoso. Ou não? Só porque é cultural e folclórico está liberado. Sim ou não? Tá? Porque é folclórico e cultural está liberado? Não. Continua sendo prática errada. E a chamada de Deus é para que a gente seja irrepreensível, irmãos. É lógico, pastor, então é impossível. É impossível mesmo, irmão, mas eu tenho que lutar contra isso. Se há uma prescrição bíblica clara, não existe outra coisa a fazer senão obedecer.
Agora, isso vai ter que mudar a minha vida radicalmente? Vai. Aonde eu vou, o que eu faço, com quem eu ando, que tipo de programa que eu participo, que tipo de situação que eu invisto. Porque tudo vai me tornar o quê? Cúmplice. Voltando aqui para Apocalipse, ele usa justamente essa terminologia. Não se torne cúmplice. Né? Então, quando ele diz lá, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Paulo vai dizer, não sejais cúmplices nas práticas infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Você tinha que chegar e fazer lá, como eu propus lá para os meninos lá de Matão. Qualquer prática que você vê que é uma obra infrutífera, você tinha que ir lá e reprovar. Só que a gente faz isso? Não. Então é melhor você não ir nesse lugar. Você não vai chegar nesse lugar e vai bater no cara que está fumando uma maconha, jogar água no cara que está dando um amasso a mais lá, e às vezes nem a mulher dele. Às vezes até o cara está dando um amasso na mulher do outro. Você vai chegar lá e falar, meu amigo, essa mulher não é sua não, cara. Você está fazendo aí, está errado, hein? Vou falar para o marido dela aí que esse trem aí não está certo, não. Você para com isso, hein? E você, minha senhora, que vergonha, hein? Que vergonha, hein? Você vai fazer isso? Se você for fazer isso, tudo bem, pode ir. Vai lá reprovar as obras infrutíferas da terra. Agora, se você não for fazer isso, então o que você faz? Retirai-vos dela. Retirai-vos dela para não ser descúmplices em seus pecados. Tudo bem? Pastor do céu, então o negócio é pior que eu imaginava. Agora, eu posso também, na minha pecaminosidade, chegar para você aqui e falar, não, meu irmão, tudo bem, vai seguindo a vida aí. Mas sou eu que vou te garantir? Eu não garanto nada. Não, porque eu conheci um pastor, o pastor falou, não tem problema não, você vai tranquilo, vai levando tranquilo. Não, meu amigo, esse pastor que morreu na cruz para você, é ele que garante a salvação sua? Então, fica com o que a Bíblia diz. Não é nem com o que eu estou dizendo, fica com aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia manda você fazer o quê? Em relação ao mundo. Retirai-vos. Não se sabote. Ah, mas isso é bom, viu, pastor? É porque é o seguinte, são meus clientes. Se eu não tiver esse convívio social com eles, eu vou perder a minha clientela. Meu amigo, passa fome, mas fica firme com Deus. Não, eu tenho que, sei lá, pastor, e aí nesse lugar, tomar umas biritas com os caras, porque, né, fazer o quê? Eu preciso deles, é o meu ciclo de, né, fazer o meu marketing aqui, social, tal, né? Pastor, eu tenho uma grande empresa, tenho um monte de fornecedores, de clientes, então eu compro lá, né, um container de uísque, né, de vinho, no final do ano presentear a minha turma. Por que você não comprou a Bíblia, infeliz? Pô, pastor, se eu der uma Bíblia para os caras, e os caras nunca mais vão comprar nada de mim. Não, vou fazer uma cesta de Natal para os meus funcionários, pastor. Olha que maravilha. Mas o que você pôs na cesta? Um uísque. Você está sendo cúmplice da obra infrutífera das trevas. A gente se sabota. E o foco é, fuja. Tá bom? Então, o motivo da advertência é para que os crentes não sejam cúmplices, ou seja, não tenham comunhão com o mundo, e muito menos recebam a punição, os flagelos, que será aplicado de modo dobrado sobre aqueles que abraçam o mundo. A advertência, então, é para que os crentes estejam separados, ou seja, viva de modo santo, em santidade, em tudo. Pastor, mas isso vai criar uma confusão.
Vai, meu amigo. Isso vai me excluir da minha família. Vai, meu amigo. Pastor, eu vou correr o risco de ser mandado embora. Ô, meu amigo. Bem-vindo ao padrão cristianismo e não a igreja tolerante. E não tem essas, pastor, eu não fui no estudo de quarta-feira, nem assisti o vídeo, então não estou isento desse negócio, porque eu não sabia. Não, meu filho, está revelado aqui. Está revelado. Se você não lê, o problema é seu. Né? É aquela brincadeira que eu faço. Né? Quem aqui dirige? Quem tem carteira de habilitação aqui? Todo mundo? Todo mundo? Dona Gertrude tem carteira de habilitação? Só a Dona Gertrude que está livre dessa aqui. Fabinha ainda não dirige, Gigi também. O resto não. Artigo 33 do novo Código de Trânsito. Cita aí para mim. Nem eu sei. Tá? Mas se eu infringir o artigo 33, o que vai acontecer comigo? Eu vou receber a punição que porventura ele lá prevê. Eu vou poder chegar para o guarda e falar assim, mas eu não lembro o que diz o artigo 33. O cara vai chegar assim, ô cidadão, você infringiu o artigo 33 do novo Código. Eu falei, não sei qual que é. Eu falando, se você não sabe, problema seu, porque o artigo está aqui e era sua obrigação saber. Já foi colocado em prática. E você vai pagar não sei quanto de multa e perder não sei quantos pontos na carteira. Eu vou poder falar assim, eu não sabia. Vai resolver o meu problema? Não, ele vai aplicar a multa do mesmo jeito. É a mesma coisa, a revelação foi dada, já foi traduzida, está aí na sua mão. Você não leu? O pau comeu do mesmo jeito. Ai, Senhor, eu nunca tinha lido Apocalipse 18 e nem Efésios 5. Ele fala, estava lá, revelei. Foi traduzido na sua língua. Você tinha a Bíblia na sua mão. Se você não leu e não aplicou, o problema é seu. E pronto, sim. Tem como de chegar para Deus e falar que você não sabia? Esse argumento vai colar? Não vai, irmão. Santidade, irmãos, é algo que Apocalipse inteiro está chamando a atenção da igreja. E isso tem que mudar drasticamente o meu modo de viver. Porque se Ele é o meu dono, se Ele é o meu Senhor, eu não vou mais satisfazer os meus desejos e nem me tornar cúmplices com as obras infrutíferas das trevas que o mundo me oferece. O melhor argumento que eu tenho, quando há uma prescrição bíblica, a melhor coisa a fazer é obedecer. Hoje nós vamos parar por aqui, irmãos. Já apanhamos muito por hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir aí a colocar em prática aquilo que Ele mesmo nos ensina. Semana que vem a gente continua ainda no capítulo 18, aí tratando das outras cenas, né? O lamento dos reis da terra, dos mercadores, dos navegadores, a exultação dos crentes e o juízo final propriamente dito. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é que a palavra de Deus exige de nós uma postura de fidelidade. Muito mais do que aquilo que nós achamos que temos. Mas eu sou membro da igreja, eu já vou. Olha, até no estudo de quarta-feira eu estou indo. Olha que maravilha. Olha como eu sou bonzinho. Até no estudo de quarta-feira eu estou indo agora. Estou buscando mais a Deus, tarará, tatatá. E Jesus ainda fala para você, eu quero mais. Deixa tudo e segue-me. Quer ganhar a sua vida? Porque senão não pode ser meu discípulo. E muita gente, irmãos, está, como diz nos termos de Apocalipse, né? Está nos atos do templo. Só que se você não for contado no altar do templo,
não vale de nada.